Bom dia, sou a Aline do Viajar com Dois e você está comigo na nossa série de vídeos pela viagem pelo Texas. Hoje eu estou aqui, bem em frente ao nosso hotel, preparando para ir para Dallas. Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2025, e a gente vai para Dallas fazer um passeio hoje mais cultural. Hoje é dia de visitar o Museu do Sexto Andar, que é um museu em homenagem ao Kennedy. Então, pela história oficial, foi lá do Sexto Andar que saiu o tiro que atingiu ele, quando ele está fazendo passando pelas ruas de Dallas. E depois a gente vai almoçar num restaurante que a gente adora, que a gente já foi 2 vezes, está doido para repetir. Também lá pertinho, dá para fazer tudo a pé. Depois do almoço, o plano é ir no Museu do Holocausto. Então vamos ver se vai dar certo, vamos ver o que vai dar tempo. O nosso ingresso do Museu do Kennedy já está pago, já está aqui no celular para as 11h30. Agora são 9h30. A gente gasta mais ou menos meia hora para chegar lá, saindo aqui de plano. Eu tô aqui em frente ao nosso hotel. A gente ainda tá no True by Hilton, que é bem em frente ao shopping, um hotel ótima localização. Mais ou menos simples, com localização muito boa, porque é em frente ao shopping que tem aqui de Zânia. Várias lojas, vários restaurantes, uma praça de alimentação legal. Cheesecake Factory. Vou voltar ali, que o pessoal tá terminando de tomar café da manhã. Ele tem café da manhã incluído. Eu não quis comer nada, tô esperando deixar a fome pro almoço. Mas vou lá chamar o pessoal que a gente já vai sair pra Dallas. Chegamos em Dallas, estamos aqui na praça, que é considerado o marco zero da cidade. Esse obelisco representa isso. Aqui atrás tem uma construção super bonita, que já foi uma courthouse e agora são salas de escritório. E bem aqui atrás de mim está o prédio de onde do Sexto Andar saiu o tiro que pegou o Kennedy. Então, dia 22 de novembro de 1963, mais ou menos 3 anos antes dele ter sido 3 anos depois dele ter sido eleito presidente, ocorreu o assassinato aqui nas ruas de Dallas. Esse mapinha aqui mostra o caminho que ele estava fazendo. Então ele estava vindo ali pela Main Street, vira. Quando ele desce, aqui ó, nessa parte aqui, que eu vou mostrar ali a rua depois, é aonde acertou o tiro nele. Então, o tiro saiu daquele prédio ali na frente. Esse prédio aqui, da janela do Sexto Andar. As atrações aqui dessa região de Dallas, o legal é que dá para fazer tudo a pé. Então eu vou tentar fazer, pelo que eu vi no mapa, dá para fazer sim. E no final do vídeo eu falo se deu tudo certo. E vocês já deixam aqui no comentário comigo se vocês animam a fazer viagens, esses passeios. Preferem fazer caminhando, preferem pegar transporte público, preferem de carro de um lugar para o outro. Comentem aqui comigo o que vocês preferem. Eu, se tiver oportunidade, eu prefiro fazer tudo caminhando. Eu acho muito melhor para conhecer. E daqui a gente consegue ver bem pertinho também a torre. Lá na torre tem um restaurante e de lá você consegue ter uma visão 360 graus de Dallas. Dizem que a vista de lá é muito linda. A gente não tá nos planos dessa viagem, mas fica aqui, bem pertinho. Falei da torre, então ela tá bem aqui atrás da gente, ó. E os prédios de Dallas são lindos. Aqui a árvore tá tampando, mas o skyline de Dallas é muito bonito. Passando um trem ou um bonde em algum lugar. Adoro esses barulhinhos. Dá pra ver o X ali no chão? Gustavo, você fica? Não, Bruno. Ele vai explicar pro grupo dele. São 2 X. O X marca onde o carro estava quando os tiros atingiram o carro.
gente vai aprender melhor lá dentro, mas é isso. Acho que são 2 ou 3 X na rua. E é cheio de guia oferecendo. Eu perguntei pro Bruno se ele queria contratar. Mas lá tá a torre, o X. Da outra vez a gente contratou um guia, mas dessa vez eles não quiseram. Então a gente vai lendo as plaquinhas. E lá no museu explica muita coisa. Chegar lá em cima a gente entende melhor. Bem ao lado do museu tem estacionamento, que foi onde a gente parou. Até meia-noite. Como é que é? Até meia-noite? 6 horas da manhã. Não, das 6 da manhã às 6 da tarde é esse aqui de 12. O nosso, né? Não. É, o nosso é das 5 da manhã até meia-noite. Custa 10 dólares. E esse aqui, que é um pouquinho mais perto, é até às 6 da tarde, custa 12 dólares. Mas bem do lado. Então você estaciona, pega o ticket, paga na saída. E bem do lado. E a gente vai deixar aí para fazer os outros passeios que a gente vai fazer a pé aqui por perto. Um valor bom, compensa. A entrada do museu é por aqui. Ainda falta quase 1 hora pro horário do ingresso que a gente comprou. Mas a gente vai ali na bilheteria ver se eles deixam a gente entrar mais cedo. A gente está sentado aqui esperando começar a fila pro ingresso das 11h30, que é o nosso horário. E bem aqui atrás, esse prédio marrom aqui, já é o Museu do Holocausto e dos Direitos Humanos. Então é tudo bem pertinho mesmo, dá pra gente fazer a pé. E a Praça dos Pioneiros, que é um outro lugar que eu quero visitar, fica 15 minutos de caminhada. Então a gente pensou em ir antes de entrar aqui, mas aí ia ficar corrido. Saindo daqui a gente ainda tem esses lugares para conhecer. Mas eu acho que a gente vai almoçar. Antes de entrar aqui no Museu do Holocausto, que é só atravessar a rua, acho que a gente almoça, depende da hora que a gente sair daqui de dentro. Gente, mas que criança consegue ter tanta animação num frio desse que tá fazendo? Hoje está 3 graus aqui de fora. A gente encaprichou na roupa. Diferente do dia que a gente foi pra Fort Worth, lá em Stockyards, que eu não caprichei nada na roupa, eu não conseguia nem tirar a mão pra filmar. Hoje tá tudo caprichadinho, então tá mais fácil. Lá dentro pode tirar foto sem flash, mas não pode filmar. Então vou desligar a câmera, guardar ela aqui. No final eu mostro as fotos e conto como é que foi a experiência toda. O museu é bem legal. Ficamos aproximadamente 1 hora e pouco lá dentro, 1h15 mais ou menos lá dentro. O ideal é que você chegue aqui já tendo uma noção, né, da história e tudo, para poder aproveitar mais, porque é muita foto, muita coisa escrita e alguns vídeos. Mas é interessante, é aquela história cheia de teorias de conspiração, né, indo em volta. Tem muita gente que não acredita no desfecho oficial do governo, mas lá dentro é bem legal, é muita foto e muita informação. E é só um andar, então você entra, vai passando pelas informações e sai. E tem também muita coisa sobre a época, né? Não só sobre o dia do assassinato, mas sobre a época, sobre tudo que estava acontecendo no momento histórico do mundo enquanto ele era presidente. E o que aconteceu depois também, tem um mural grande falando sobre o que aconteceu depois. É legal. E aí quando a gente sai, né, como tudo, tem uma lojinha depois, ver se é uma coisa interessante lá para os meninos. Cheio de fotos, filmes e imagens que a gente já viu tantas vezes na TV, nos livros de história, em filmes, que parece até que faz parte da nossa vida. Chegamos. Esse aqui, ó, Yo Steakhouse, é o restaurante que a gente tanto gosta. A gente vai repetir a minha 3ª vez, meus pais acho que até mais. E bem aqui em frente a gente achou, ó, tem o Museu das Ilusões. Então quem quiser fazer mais uma coisa a pé, ainda tem ele aqui perto. O restaurante já todo enfeitado pro Natal ainda, apesar de já estar no ano passado. Hoje é dia 31, último dia do ano. E ele continua lindo, com a decoração
texana. Aqui, ó. Cheio de detalhes dos ranchos. Minha salada e a sopa. Como é que faz o molho do salmão? Prato infantil, muito bem servido, e o hambúrguer infantil. Delícia, um pedaço. Salmão com arroz, adoro quando tem arroz. Muito gostoso. Esse restaurante realmente é muito bom. Guardem o nome dele aí, anotem, que vale a pena aqui em Dallas. Pedimos um bread pudding de sobremesa, que eu lembrava ser o melhor que eu já comi até hoje. Vamos ver se minha memória não estava me enganando. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom. Continua uma delícia. A gente comeu um salmão muito gostoso. A sobremesa, o pudim de pão, uma delícia. Tudo muito, muito gostoso. Quem vier em Dallas, não perca ele. A gente veio a pé, então é tudo pertinho. Dá pra fazer tudo... Deixa eu atravessar a rua com cuidado. Dá pra fazer tudo caminhando tranquilamente. Agora a gente vai voltar caminhando lá pro lado do museu, pra ir no Museu do Holocausto. Mas antes disso, ninguém pode vir no Texas sem vir numa loja de produtos West. As botas vão de $259, a mais barata que eu olhei ali, de cano curto, até essas assim, ó, de cano médio, por $459, $519. Quem quiser investir numa bota de couro, tem umas bem interessantes. Ultimately became the religion of Judaism, a religion whose followers became known as Jews. Please proceed up the stairs to landing 1. Por enquanto tá bem bonito, organizado, né? Então ele começa, a gente vê um filme ele primeiro, falando sobre qual a importância do museu, do que ele vai falar. Aí ele começou com a história do Abraão, começando a história do judaísmo, e agora ele manda subir. Aí ele vai mandando a gente ficar aqui, ó, mandou a gente ficar aqui no lugar. Vamos ver o que é agora. Generations later, Abraham's descendants, the Hebrews, were enslaved in Egypt by Pharaoh. According to traditional Jewish belief, God chose a shepherd named Moses to stand before mighty Pharaoh and demand liberty for his people. At first, Pharaoh refused, so God sent 10 plagues against Egypt, and he finally gave in. Agora a gente viu os 3 filmes, que agora tem as famílias que ajudaram a fundar o museu. Olha lá, as fotos dos sobreviventes de Dallas e as famílias antes do Holocausto. Achei que era depois que eles chegaram em Dallas.
como eles eram antes do Holocausto. O museu começa com um áudio do Hitler falando suas baboseiras e aqui mostrando toda a parte da ascensão do Partido Nazista, tudo que o Hitler ia fazendo, com várias frases, várias fotos, vários áudios. Então a gente começa pela Alemanha, vai andando mais pela história do mundo. Começaram as leis na Alemanha. As leis contra os judeus, né, de segregação. Aqui, quando a Alemanha invadiu a Áustria, a Noite dos Cristais. O transporte das criancinhas. E a fuga de navio para os países que ainda aceitavam os judeus. Então, por enquanto, nossa, não dá nem para filmar, para colocar no YouTube, com aqueles sinais ali atrás de mim, ele vai me bloquear. Então, por enquanto, o museu é uma revisão de tudo que a gente já estudou, desde quando a gente começou esse tema. Eu comecei a estudar muito esse tema, ensinar bastante para os meninos, antes da gente viajar para a Alemanha, há 2 anos e pouquinho. Aqui você ainda pode ter a péssima experiência de entrar num vagão de deportação. E ver como é que era ficar lá dentro dias e dias e dias, sem banheiro, sem comida, sabendo que ia morrer. Oi. Tá. E lá, onde o Bruno tá ouvindo, são depoimentos dos sobreviventes. Então ele tá pedindo para ouvir tudo, eu tô deixando em primeiro lugar para aprender nas palavras dos próprios sobreviventes e em segundo lugar para treinar inglês, né? Sempre bom. Mas eu sabia que esse museu ia mexer comigo, né? A gente já passou por isso várias vezes. Muito esquisito, muito ruim. Eu ia passar já lá para outra parte, mas o Bruno pediu para eu esperá-lo, que ele está escutando ali a história de um sobrevivente contando que quando ele tinha 4 anos, ele chegou em casa da escola e começaram a atacar pedra nele. E ele não entendia nada do que estava acontecendo, ele tinha só 4 anos, não sabia de nada. E aí o Bruno pediu para eu terminar de escutar. Tô deixando. Mas é muita informação. Dá para passar muito tempo se for ler tudo. Muita informação escrita, muita foto e muito vídeo. Todos os vídeos têm a legenda em inglês e em espanhol. Então pode ajudar muita gente a entender. E os mapinhas que ela entregaram também. Tem mapa em inglês, mapa em espanhol. Na verdade, ela me ofereceu essas 2 opções, mas tinha mais mapa lá. Ela falou só que não tem em português. Mas dá pra gente entender muita coisa. Só as fotos, né, já são assustadoras. Tinha ela falando da 13, da 11, de todas essas. O que ela falou? E quando a Alemanha invadiu, eles tiveram que morar num celeiro de uma casa que tinha sido bombardeada. Coitados. Posso contar a historinha do homem, né? Pode, conta a historinha do homem. Peraí que eu vou começar outro vídeo. Conta a historinha do homem, Bruno, do sobrevivente. Que ele tinha 4 anos quando teve a guerra. Aí ele tava no jardim de infância, sabe? Teve um dia que quando ele chegou em casa tinha um monte de criança lá e tacou pedra nele, sabe? E falou pra ele voltar pra Israel, que ele não tinha casa lá. Expulsando eles da Polônia. É. Foram todos expulsos da Polônia. A Polônia foi uma das regiões mais arrasadas, né, pelos nazistas. O ódio do Hitler pelos poloneses era assustador. É, muita coisa pra gente ver. Ainda bem que nessa tristeza toda tem muita história de resistência, muita história de resgate, muita história de ajuda. Porque é esse o objetivo do museu aqui, né? O museu aqui ele foi feito pelos sobreviventes do Holocausto, 125 famílias ou pessoas, agora eu não tô lembrando, tem que pagar de novo. Sobreviventes do Holocausto que vieram para Dallas fundaram o museu. Então é uma história de resistência, muito mais de resistência e
de sobrevivência do que de terror. Aqui, nessa fissura na parede, são as piores fotos. Eles colocaram assim, falaram que é para manter a dignidade das pessoas que estão aí nas imagens. São as fotos mais tristes. As fotos dos corpos dos campos de concentração, os corpos na câmara de gás, os corpos dos caminhões. Então, são as piores fotos. Aqui os uniformes reais, originais. Os campos onde mais pessoas morreram foram de Treblinka, que morreram 870 a 925 mil pessoas, e Auschwitz, que é o conhecido de todo mundo, que morreu 1,1 a 1,3 milhões de pessoas. E na câmara de gás deles, eles usavam esse Zyklon B, que eu não sei como é que pronuncia, que são essas pastilhazinhas aqui, ó. Elas eram dissolvidas, que eles falam que elas eram dissolvidas não falam onde não, falam só que era dissolvida, e colocava no gás, na câmara de gás, e era liberado o gás, esse negocinho aí. E aí tem os depoimentos, né? Tem as imagens, os depoimentos e os vídeos. Agora chegamos na parte que a guerra acabou, pelo menos isso. Estão libertando os campos de concentração. Não posso mostrar essa imagem que a YouTube vai me bloquear. Mas estão libertando os campos. E a tristeza continua, né? A vida dos judeus não resolveu com a libertação dos campos, assim. Ainda tinha muita coisa para ser resolvida. Eles não tinham para onde voltar, não sabiam o que tinha sido feito da família, de todos que se separaram, não tinham dinheiro, não tinham casa, não tinham nem pátria, né, para voltar. Quando a gente visitou Dachau, lá tem uma placa bem bonita de agradecimento aos americanos. Aí a gente clicou aqui, ó, em Dachau, e vem o nome dos texanos que estavam no momento da libertação do campo. Eu vou ver se eu acho a foto da placa que eu tirei lá em Dachau. É uma homenagem bem bonita de agradecimento aos americanos que participaram do momento de libertação em 1945. Nessa sala aqui, a gente entra numa parte de vários genocídios que aconteceram pelo mundo. Então vem África, América do Sul, Europa, Ásia, vários. A gente vai estudando cada um deles. E aqui eles explicam os 10 passos, os 10 estágios do genocídio. Classificação, simbolização, discriminação, desumanização, organização, polarização, preparação, perseguição, extermínio e a negação. Poder passar. Visita que vale a pena. Gostou, Bruna? Olha o trem ali. Você gostou? Gostei. Olha aqui. Ai, que eu tô só ali. Você. Vale muito a pena. Ficamos lá dentro várias horas. Essa praça aqui, também no centro de Dallas, 700 metros de onde lá a gente estava, mas a gente veio de carro, representa o transporte de gado pela região. Então são umas esculturas em bronze do cavaleiro e do gado Longhorn, bem legal. É o Pioneer Park, o Parque dos Pioneiros, com o cavaleiro guiando o gado. Aqui é o cemitério dos pioneiros.
atrás desse prédio bonito aqui que a gente tinha visto, tem uma pracinha que tem a casinha do pioneiro. Que, na verdade aqui à esquerda, não é onde eu tô filmando. Então quando você estiver fazendo seu passeio a pé, o Museu do Sexto Andar tá bem aqui. Aquele prédio vermelho bonito tá bem aqui. E aqui atrás tá a casinha do pioneiro. Bem aqui. Vou lá filmar ela de perto, não tinha lugar de estacionar. E a gente agora já tá no carro pra ir embora. Está ali, ó. E peguei as luzes acabando de acender. Já vou voltar pro carro que a gente parou ali só pra eu filmar, pra mostrar que é mais uma coisa pra gente ver. Eu não vou até lá, mas lá tem uma plaquinha explicando que é a casa réplica da casa do fundador da cidade de Dallas, na praça onde ela ficava. Então aqui é a praça do fundador. Deixa eu apertar aqui para estacionar. É a praça da fundação da cidade. Essa região onde tudo começou, é onde você consegue fazer tudo a pé. Vai no Museu do Sexto Andar, vê o prédio bonito, vai no Museu do Holocausto, almoça no restaurante maravilhoso, vem na pracinha do fundador e se diverte. Uma viagem que começou há 23 dias, passamos pelo Natal, hoje a gente passa pelo Ano Novo, com muita cidade legal. A gente visitou San Antônio, visitamos Houston, fomos até a Louisiana visitar New Orleans, além de várias cidadezinhas pequenininhas no caminho. Hotéis diferentes de tudo que a gente já tinha hospedado aqui nos Estados Unidos, que foi o Great Wolf, em Grapevine e em Houston, que tem um parque aquático indoor excelente. Então aproveite para curtir esse vídeo, seguir o canal, assistir todos os outros, que essa é uma bela série de viagens por várias cidades do Faroeste e cidades modernas como Dallas, que a gente está agora.